E se você assistiu a parte 1 dos 14 principais mistérios de Berserk, você deve estar ansioso para a segunda parte desse vídeo. E caso você chegou nesse vídeo, mas não assistiu a parte 1, o link está na descrição e no card aqui em cima. Assiste a parte 1 e depois vem aqui de novo assistir a parte 2. E nesse vídeo teremos um mistério bônus. E se você quer ver quais mistérios faltam, fica no vídeo que vamos falar disso agora. Fala galera, Léo Bortolucci aqui com mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam muito bem. E hoje trazendo um vídeo sobre Berserk. Essa é a parte 2 dos 14 principais mistérios que permeiam a obra. E se você, assim como eu, é fã de mangás e animes, já clica no botão de se inscrever, ativa as notificações e já desce o dedo no like e bora pro vídeo. E como estamos falando de coisas amarradas e não terminadas, temos a trágica reunião entre Shirk e Sonya no cais. É um dos capítulos mais fofos e tristes de Berserk. Sonya e Shirk, duas meninas sem família real para se falar, apenas se apoiando em amigos. Elas acabam tendo uma aventura inteira, na qual elas salvam crianças Kushans da escravidão e lutam contra uma tripulação de piratas, e até conseguiram fazer com que Muli e Isidro se tornassem amigos. Na hora de sua separação, Sonya pediu a Shirk que aceitasse a se juntar a ela, pois pensava que Shirk não tinha outro lugar para ir, e a jovem maga recusou, é claro. E Sonya entendeu, mas ela deixou uma profecia, falando que eles se encontrariam novamente algum dia. O mistério dessa reunião é a circunstância do que acontecerá desde aquele encontro entre Sonya e Shirk. Muitas coisas aconteceram, Ganishka foi derrotado e o mundo inteiro está em estado de fantasia, enquanto Sonya se encontra como uma médium do Falcão da Luz, desfrutando de uma alta posição em sua corte, e Shirk é do lado que se opõe ao Falcão da Luz e está encaminhando para uma guerra contra o novo bando do Falcão junto de Guts. O que recentemente sabemos é que o time de Guts se encontra em uma grande desvantagem. O próprio Guts perdeu casca, perdeu sua vontade de lutar. Eles foram arrastados pelo redemoinho que engoliu toda a Elfhelm. Shirk tentou chegar até Guts, porém sem êxito. E enquanto isso, Sonya está em Falconia e fica toda chocada ao ver que Griffith voltou com mais uma mulher que ela acha que vai ter que competir. Como as duas desconhecem o fato de estarem lutando em lados opostos, então será interessante saber o contexto sobre como será essa reunião. É um mistério bastante recente que deixou nós fãs de Berserk coçando a cabeça em confusão. Durante o eclipse que coroou Griffith como quinto anjo, nos é falado que um membro da Mão de Deus nasce uma vez a cada 216 anos, e com Griffith o ciclo estaria completo. Isso tornaria o membro mais velho que naturalmente assumimos ser Void em torno de 1000 anos, e também o primeiro membro da Mão de Deus. Mas o capítulo 362 veio explodindo a mente. Por um lado, especulávamos que Void era o primeiro membro da atual Mão de Deus, e isso está correto. Porém, por outro lado, temos uma Mão de Deus diferente dos atuais membros. Pelo menos essa é a visão que temos dentro da Berserk Armor. As entidades que aparecem com Void não há como afirmarmos que são realmente membros da Mão de Deus. Em primeiro lugar, a mão que representa a Mão de Deus em Berserk está faltando no capítulo 362. E, em segundo, esses caras parecem decididamente desumanos. Cada membro da Mão de Deus já foi um ser humano. E, embora isso seja verdade para Void, é verdade para os seres que flanquearam ele há 1000 anos atrás. Embora Miura seja conhecido por se inspirar em mitologias e religiões para suas próprias criações, da esquerda para a direita, a inspiração para cada um dos ex-membros da Mão de Deus parecem ser Poseidon, o leão de Ishtar, uma divindade da fertilidade cicladiana, e Diana de Éfeso. Seus designs inumanos semelhantes a deuses pode ser um indicador dos tempos em que Skunk Knight e Void existiram. Foi dito inúmeras vezes ao longo da série que a magia era uma coisa normal 1000 anos atrás e que fantasia era a configuração padrão para o mundo. Então esses membros da Mão de Deus poderiam ser uma representação primordial do mal. Eles são até mesmo membros da Mão de Deus em primeiro lugar.
porque eles parecem estar no topo do punho fechado de Deus. E se você apertar os olhos cuidadosamente para os painéis onde eles aparecem no capítulo 362, e o punho de Deus soa como um nome de ataque do Padre Mosgos teria inventado se ele estivesse lá. Há outra teoria no fandom de Berserk que diz que esses 4 velhos membros da mão de Deus são na verdade os 4 reis elementais do mundo, que também dizem ter causado a queda do Império de Geyser. Se isso é verdade, então isso torna as coisas ainda mais interessantes e complicadas. Porque, de acordo com Shirk, os 4 reis elementais deveriam ser criaturas benevolentes e amorosas, que são protetores da humanidade, não seres que se aliam a demônios, literalmente falando. O segredo da primeira mão de Deus é aquele que, como dissemos anteriormente, foi introduzido recentemente na história, mas rapidamente se tornou um dos mistérios de Berserk mais esperados de todos os tempos. Estamos confiantes de que nem precisamos de respostas abertas para isso, mas precisamos de mais um flashback, igual acontece no capítulo 362, e ficaremos contentes em juntar as peças nós mesmos. Quando eles foram revelados pela primeira vez na história, foi no final do capítulo 55. Pensamos que o clã Bakiraka seria nada mais do que personagens que preencheriam o roteiro, mas conforme a história progrediu, o clã Bakiraka foi se tornando cada vez mais relevante para o jogo final que Kentaro Miura estava preparando antes de sua morte prematura. Para aqueles de vocês que não sabem que o clã Bakiraka é um clã Kushan, principalmente voltado de assassinos que usam armas tradicionais Kushans para despachar alvos no mais alto nível. E eles vinham fazendo isso há séculos e foram contratados pelo rei de Midland antes de serem chamados pelo imperador Kushan, Ganishka, que reconheceu suas habilidades como rastreadores e assassinos. A razão pela qual isso é importante é porque o clã Bakiraka são exilados dos Kushans, tendo sido forçados a sair do seu continente há séculos atrás, por se aliar ao lado errado durante uma antiga luta por poder. A razão pela qual Silat trabalha tão diligentemente para o terrível imperador não foi porque ele acreditou na visão de Ganishka, ele só queria levar seu povo para casa. Mas, em tentar fazer isso, ele se envolveu em uma luta que parecia transcender o próprio conceito da razão. Veio o Falcão da Luz, que trouxe consigo o fim de Ganishka e a criação da fantasia, e foi esse momento em que a relevância do clã Bakiraka disparou, pelo menos aos nossos olhos. Antes do grande rugido do mundo astral, eles eram mais um clã de assassinos secretos em um gênero de ficção que é inundado por ele. Mas, depois disso, eles se tornaram um dos únicos seres humanos que poderiam se manter firmes e resistir para suas habitações, exceto aqueles que vivem em Falcônia, o que os tornaram os últimos humanos vivendo fora do medo de influência de Griffith. Os Bakirakas vivem em uma vila montanhosa clandestina, é claro, e este lugar também é o destino de um grupo bastante intrigante de companheiros. Se a guerra é o único resultado natural para o final de Berserk, e Guts vai precisar de um exército próprio, e que melhores soldados você poderia pedir do que um clã inteiro de assassinos criados para sacrificar seus inimigos no campo de batalha. As possibilidades ficam infinitas quando se trata de como o clã Bakiraka, uma parte aparentemente menor de Berserk, acabará influenciando seu final e mal podemos esperar para vê-los entrar em ação. Após o ataque de Griffith, o único refúgio seguro real para as pessoas e criaturas astrais no mundo, uma única pergunta passou por nossas mentes: o que aconteceu com todos desde Elfhelm? Vejamos, desde o aparecimento do Falcão da Luz na ilha, inesperadamente através de uma conexão sobre a qual falaremos no último mistério, a destruição da ilha começou imediatamente. Isso não era novidade, porque ele ordenou que seus homens fizessem a mesma coisa na mansão da árvore espiritual de Flora. Mas, ao contrário daquele ataque, uma coisa foi muito diferente dessa vez. Os habitantes de Elfhelm desapareceram depois de sua terra natal foi destruída. E sim, queremos dizer isso literalmente nesse momento. As únicas pessoas que sobreviveram ao ataque eram pessoas saudáveis e também Puck e Valera, por algum motivo.
mas achamos que sabemos por que eles foram capazes de permanecer com seus respectivos povos. Veja a principal razão por trás do desaparecimento das criaturas mágicas da ilha de Skellig e provavelmente a destruição da flor de cerejeira. O que não sabemos é se eles realmente foram mortos ou apenas se tornaram dormentes no mundo astral e serão trazidos de volta através de alguma peculiaridade da causalidade. Puck e Valera são também criaturas mágicas, mas eles não se tornam um efeito de animação desbotada quando Elfhelm caiu, possivelmente a seus fortes laços com Guts, Isidro e Shirk, e o fato de que eles parecem estar intrinsecamente ligados ao final de Berserk. Puck, especialmente porque ele está conosco desde o capítulo do Espadachim Negro, e estamos tão investidos em seu destino quanto Guts nesse momento, em tempo, mas aqui está a ressalva: se o mundo astral se fundiu com o mundo físico, isso não significa que as criaturas de Elfhelm não têm mais lugar para se manifestar, porque, logicamente falando, uma vez que você mescla duas coisas, elas se tornam uma entidade própria que retém as propriedades de seus elementos. Dois elementos nunca os trarão de volta ao seu estado original. E se essa linha de lógica também se aplica ao interstício global, que é fantasia, então o desenraizamento de Grift da árvore espiritual da flor de cerejeira é o equivalente a excluir permanentemente todos os seres. Bem, isso é o que esperamos descobrir em breve, porque estamos torcendo para que Isidro e Isma voltem, e isso nos irritaria muito se não acabasse acontecendo. Depois do grande rugido que fez com que o mundo astral mudasse, a primeira coisa que me chamou a minha atenção foi a árvore espiral do mundo. Mas a segunda coisa foi o que está debaixo dela, a cidade absolutamente maciça de Falconia. A capital fantástica do Falcão da Luz é a metrópole de todas as metrópoles, completa com drenos funcionais, ruas pavimentadas, coliseus e tantos outros lugares que se tornou o último refúgio seguro para a humanidade, supostamente protegida de espíritos malignos pelos cristais e asas que cercam seus arredores e contendo um suprimento de sempre estar reabastecida. Colheitas por todas as medidas, Falconia é uma utopia onde todos os que vivem dentro dela estão contentes e protegidos dos horrores de fantasia. Mas isso é Berserk, e se você seguindo essa lista corretamente, você sabe melhor do que agora. No capítulo 345, foi confirmado que Falconia é, na verdade, a antiga capital do Imperador Gaisric, levantada do abismo e restabelecida no mundo físico. Vocês já sabem que as condições em que a cidade foi enterrada já são altamente duvidosas, e por isso imediatamente torna a existência perfeita de Falconia suspeita. No papel, a razão oficial para a existência de Falconia é garantir que a supremacia de Grift sobre o mundo se permaneça incontestada, porque ele pode usar a árvore espiral do mundo para viajar rapidamente, basicamente para qualquer lugar que ele queira, e enquanto a árvore estiver alta, o mundo permanecerá em fantasia. Mas e se a verdadeira razão vai além de simplesmente reinar sobre a pecaminosa ovelha negra e a ovelha branca cega, como é citado no capítulo 95? Somos informados sobre a profecia transmitida entre os superiores da Santa Sé por gerações, e essas revelações afirmam que quando o Sol morrer 5 vezes, um lago vermelho aparecerá a oeste para uma cidade com um nome antigo e novo. É um sinal de que o quinto anjo descerá, e ele é o Falcão das Trevas, o mestre da ovelha negra pecaminosa e o rei da ovelha branca cega, aquele que levará o mundo para a Era das Trevas. Se você acompanha Berserk, saberá que essa profecia se encaixa perfeitamente no nascimento e encarnação de Fento no mundo físico. Grift é claramente o Falcão das Trevas, e ainda assim todos os humanos insistem que ele representa a luz. O sonho profético do Falcão da Luz, que foi testemunhado por todos aqueles descontentes com sua vida e procurando respostas com Deus, disse a eles que Grift seria o seu salvador. Mas e se Grift estiver apenas preparando-os
para um grande sacrifício. Em vez disso, Falconia. Uma das últimas visões de Geisel é o símbolo da marca do sacrifício no chão, igual Guts vê na Torre da Condenação. De certa forma, podemos acreditar nisso, pois teremos um número de humanos que foram encurralados na Fortaleza do Falcão da Luz, como porcos que logo estarão prontos para o abate. Falconia externa parece um farol de segurança e prosperidade, mas seu propósito pode ser tão sangrento e horrível quanto suas fundações, como nos foi dito no capítulo 53, e quando finalmente aprendermos o propósito da existência de Falconia, você pode apostar que a pior coisa que aconteceu em toda a história de Berserk irá acontecer. Isso pode até parecer um mistério estranho para você, mas é um grande mistério para mim. Guts já perdeu um grupo de amigos para a causalidade. Quando ele estava com o bando do Falcão, Guts era o mais ingênuo e menos pé no chão, sempre correndo para a próxima coisa e nunca apreciando o que ele tinha no momento, até que fosse tarde demais. Uma e outra vez ele desistiu de uma coisa insubstituível, apenas para perceber sua perda em um momento de fraqueza na vida depois. Pode-se dizer, ele abandonou o bando do Falcão, sendo isso o fator que colocou ele na posição que está hoje, pois as coisas poderiam ter sido muito diferentes se ele tivesse apenas ficado com Griffith. Mas isso levanta a questão do que acontecerá com seus novos companheiros. Ele não convidou todos para se juntar a ele. Eles foram se juntando através da direção que o espadachim ia e através de seus encontros e experiências juntos. Guts e companhia foram capazes de forjar um vínculo onde eles podem realmente confiar uns nos outros e cuidam de um dos outros. Ele quase se tornou o Griffith do novo grupo do Espadachim Negro, e de fato ele tem pessoas ocupando o lugar da velha tripulação de Guts. Flora disse uma vez que o tempo não é um loop, e sim uma espiral. Não é uma garantia que o que aconteceu uma vez acontecerá novamente exatamente da mesma forma, mas isso não significa que as coisas não acontecerão da mesma forma. Pelo qual motivo estamos tão assustados com o destino do Espadachim Negro e seu grupo, porque sabemos o que aconteceu com seu antecessor. Ele tornou-se literalmente comida para os demônios. Agora Guts espelha não apenas sua equipe de antigamente, mas também o Cavaleiro Caveira da sua época. Digo isso porque já estamos vendo Casca comparar Isidro com Judô, e o próprio Skug Knight comparou o relacionamento de Guts e Shirk com o que ele compartilhou com Flora. O fato é que ambos os grupos acabaram tendo mortes horríveis, e se o tempo e a causalidade funcionam em espiral, pelo menos algum membro do grupo do Espadachim Negro estão literalmente destinados a morrer de maneira horrível. Não sei exatamente como as coisas estarão envolvidas na batalha final, agora que Guts está afundando nas profundezas do desespero e aparentemente rejeitou todo o inferno. Será muito interessante e provavelmente muito deprimente ver o destino final do grupo do Espadachim Negro, mas não tão deprimente quanto o mistério número 14. O Moonlight Boy, que é filho de Casca e Guts e também é Griffith, literalmente quando ele perde o controle nas noites de lua cheia e a criança toma conta de seu corpo. É uma das entidades mais importantes em todo Berserk, e ele nunca disse uma única palavra em suas entranhas. Corre poderes malignos, pois foi corrompida por Fento em um dos momentos mais tristes do eclipse. A criança está conosco há tanto tempo quanto Puck, mas estava claro que Miura não tinha uma direção para ele na época. A criança demônio parecia um representante do mal que vivia atormentando Guts em pesadelos, mas também, como o Cavaleiro Caveira disse, essa criança buscaria os pais. Acredito que seja um motivo dele ir atrás de Guts e Casca. Mas, conforme Berserk continuou a se desenrolar, a vida daquele garoto foi se tornando cada vez horrorizada, e tudo atingiu um pico máximo quando ele foi absorvido no receptáculo que eventualmente encarnou Fento no mundo físico como Griffith. Os personagens da história perceberam que o Moonlight Boy era Griffith recentemente, mas esse mistério não era exatamente um mistério para começar. Durante a reunião na Colina da Espada, foi explicitamente dito pelo próprio Griffith
que a razão pela qual seu corpo se moveu para proteger Casca foi por causa dos sentimentos residuais deixados pela criança em seu receptáculo. O Moonlight Boy claramente tem influência sobre os movimentos do Falcão da Luz, e é por isso que Griffith sequestrou Casca de Elfheim e trouxe a Falcônia com ele. Mas o verdadeiro mistério é apenas o que deveria ser o objetivo final do Moonlight Boy. Entendemos que ele é uma ótima maneira de termos um nerf no poder absoluto de Griffith, e que a transformação incontrolável torna Griffith vulnerável. Mas, como vimos, o Moonlight Boy é extremamente poderoso. Foi ele que manteve Casca viva durante toda a cerimônia de encarnação, e foi capaz de parar a Berserk Armor fora de controle com seu corpo astral. E quando Guts enfrentou o Deus do Mar, ele foi capaz de guiar Guts até as sereias, o que torna Griffith vulnerável, mas, ao mesmo tempo, não será algo tão simples quanto muitos pensam, que Guts poderia matar o Moonlight Boy para acabar com Fenton. E se o capítulo 374 abrir em Falcônia, talvez algum vislumbre sobre esse mistério possa ser revelado. Esse é um mistério que é autoexplicativo, e é por isso que simplesmente o intitulou de Ponte de Despedida. E se fôssemos mais pedantes sobre isso, teríamos chamado o capítulo 337 de O Grande Tapa na Cara, porque ainda nós não nos recuperamos e queremos mais disso na cara do Griffith. Mas porque Rickard foi capaz de dar um tapa em Griffith, eis aqui o mistério bônus. Rickard foi capaz de dar um tapa em Griffith, um membro da Mão de Deus, quando unidades inteiras do exército Kushan falharam em fazer algo contra ele. E até mesmo Zod tomou um da onde ele nem viu contra o sonho do retorno de Griffith. Então isso não seria um mistério se soubéssemos como ele conseguiu fazer isso. Existem algumas teorias que tornam Rickard um furo na história que Griffith vem construindo. Ou seja, ele é secretamente a entidade mais forte em todo Berserk e ainda mais poderoso do que a ideia do mal. E o número 2, o fato de que ele saiu do bando do Falcão e agora existe fora da realidade que Griffith está construindo. Berserk é um conto que leva as intenções e emoções bastante a sério. Sonhos podem ter consequências muito reais no mundo real, e algo tão pequeno quanto resgatar um elfo pode incluir na tradição como tendo sido predeterminado pela causalidade no capítulo 237, quando o Cavaleiro Caveira aborda a jornada de Guts em direção a Elfheim. Ele explica que Griffith agora é semelhante ao autor de sua própria história, e como se ele estivesse reescrevendo o próprio tecido da realidade, com suas próprias convicções, e ele casualmente menciona que apenas aqueles fora da sua história podem afetá-lo. E Rickard deixou claro que seu líder era o Falcão Branco, e não esse novo Falcão de Luz. E logo após falar isso, ele dá um tapão de respeito na cara dele. Como é satisfatório ver essa cena. Talvez toda essa explicação seja o porquê Rickard conseguiu dar um tapa em Griffith, mas ainda não explica como isso será relevante na história mais tarde, uma vez que todos os mocinhos parecem estar prontos para se reunirem na Fortaleza das Montanhas do clã Bakiraka. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os vídeos do canal são feitos de fãs para fãs, e se você gostou desse vídeo, me ajuda se inscrevendo e deixando um like. Compartilha com os amigos sobre essa obra de arte. Até a próxima, obrigado por assistir e fui!